Olá, meninas! Hoje a gente vai falar sobre exames laboratoriais na prática clínica. Eu escolhi esse título para vocês não serem como Alice no País das Maravilhas, que perguntou para o gato para onde ela deveria ir e ele perguntou para onde ela queria ir. E como ela não sabia para onde ela queria ir, ele respondeu que se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Primeira pergunta, né? Quanto mais exames eu solicitar para os meus pacientes, melhor? Não. A gente pede muito exame sem nenhuma justificativa razoável. Os exames servem para verificar e não para formular uma hipótese diagnóstica. Ou seja, vocês têm que fazer anamnese, o exame físico e só depois solicitar exames. Essa história de mandar lista para o paciente com exames para ele trazer numa consulta e ele nunca ter sido visto antes é totalmente errada. Quanto mais exames a gente solicita, maior é a probabilidade de algum deles vir alterado. E eu vou explicar para vocês por quê. Qual é o racional, então, para a gente solicitar exames? Tem que ter um objetivo específico. Ou eu quero fazer um diagnóstico, ou eu quero monitorar uma doença, ou eu quero saber prognóstico, ou eu vou fazer um rastreamento. A gente deve ir sempre dos exames de menor custo para os de maior custo, dos de menor para maior risco, do mais simples para o mais complexo e tentar solicitar exames mais eficientes, ou seja, que sejam mais sensíveis, mais específicos e que tenham resultados mais rápidos. Quando a gente tem um resultado falsamente alterado, a gente tem que saber que eles podem derivar de um desses três erros. O primeiro é o erro da fase pré-analítica. Então, um preparo inadequado. Por exemplo, o paciente não fez o jejum adequado, o paciente fez exercício antes do exame, o paciente bebeu álcool antes do exame. Então, isso é importante. Depois, troca de amostras, a demora entre coletar e analisar o exame ou uma conservação inadequada da amostra. O segundo erro é na fase analítica. Então, um problema no método analítico, problema com reagente, com procedimento ou com equipamento. E o terceiro é erro na fase pós-analítica, que seria, por exemplo, uma transcrição errada do resultado do exame por um erro de digitação. Com que frequência que ocorre um erro laboratorial? Na frequência de 1 para 100 a 1 para 1000. A maior parte desses erros ocorre na fase pré-analítica e a troca de amostras é um dos erros mais comuns. Quando é que eu vou suspeitar que aquele resultado, então, é falsamente alterado? A gente levanta essa possibilidade sempre que a gente tiver um resultado estapafúrdio, então, resultado totalmente anárquico, ou quando a gente tiver um resultado muito diferente dos anteriores. Para isso que é legal a gente olhar aqueles gráficos de comparação dos exames anteriores, ou quando a gente tiver um resultado incompatível com a clínica. Então, mais um motivo pelo qual a gente tem que fazer uma boa anamnese e um bom exame físico. Nesses casos, a gente revisa a possibilidade de um erro na fase pré-analítica e repete o exame. Então, lembrando, né, mais uma vez, fase pré-analítica, um dos erros que a gente pode estar cometendo é não orientar o paciente com relação a particularidades da coleta, né, incluindo jejum, como eu falei, se o paciente usou ou não usou álcool na noite anterior, se ele fez ou não fez exercício. Então, nós vamos falar um pouco deles. Além disso, a gente sempre tem que considerar o acaso. Quando a gente pega valores de referência, a gente sabe que esses valores de referência eles se referem a 95% dos indivíduos. Só que 100% dessa análise são saudáveis. Isso quer dizer que eu vou ter 5% de resultados alterados sem que isso signifique doença, tá? Ou seja, um em cada 20 pacientes vai ter um exame alterado sem que signifique doença. O que eu preciso saber então sobre coleta? O jejum varia entre não ser necessário um jejum de 4, 8 ou 12 horas. Nesse jejum, tem que orientar o paciente que ele não pode ingerir alimentos, mas que ele pode tomar água e ele pode usar seus medicamentos de uso contínuo. O horário para coleta, em geral, é de manhã, com repouso de pelo menos 15 minutos, sendo que alguns outros exames vão necessitar de um repouso maior, de cerca de 30 minutos. Alguns exames hormonais, que nós vamos falar na próxima aula sobre exames laboratoriais. O
Que mais? Eu preciso saber que alguns exames variam com o ritmo circadiano e tem momento adequado para coleta. Então, o cortisol ele faz pico de manhã cedo, a testosterona faz pico de manhã cedo, o ferro a gente tem que coletar de manhã porque os valores dele são 50% mais baixos à tarde. A gente também tem que saber que tem exames que variam de acordo com a fase do ciclo menstrual. Então, a maior parte deles a gente acaba solicitando, né, na fase folicular, do segundo ou quinto dia do ciclo, por exemplo, o FSH e o estradiol. E é importante saber que exames como a aldosterona, eles podem estar 100% mais elevados se eles forem coletados na fase pré-ovulatória. Quais são os exames que se alteram, então, com exercícios físicos e devem ser restringidos por pelo menos 24 horas? O lactato, a CPK, a aldolase e o LDH, a TGP, a testo, a andro, LH e a ativação, ou exames relacionados à ativação de coagulação, fibrinólise e plaquetas. Quais os exames que podem se alterar com o consumo de tabaco? O tabaco pode aumentar a carboxihemoglobina, a hemoglobina, o VCM e os leucócitos, as catecolaminas, o cortisol e o GH, o lactato e a insulina. O tabaco pode reduzir os níveis de B12, IgA e IgM. Fármacos, então, que interferem no resultado de exame. Vou dar 3 exemplos, tá? Que são coisas que a gente vê no dia a dia. A vitamina C, ela interfere no exame da glicose, da glicada, da creatinina e ela pode negativar sangue oculto nas fezes. Então, olha a importância disso. Se tu pegar um paciente que o rastreio para câncer de cólon é sangue oculto lá, SUS, né? Se ele estiver tomando uma simples vitamina C, ele pode dar o exame negativo e ele ter aí um tumor de cólon e ele não passar no rastreio para fazer uma colonoscopia. Número 2, fórmulas emagrecedoras que contêm hormônio tireoidiano. Essas fórmulas, elas podem alterar o TSH sem que o paciente tenha doença tireoidiana. Exemplo 3, a biotina, que é a vitamina B7, muito utilizada para fortalecimento de cabelos e unhas. A nossa necessidade de biotina diária é de 30 microgramas, só que alguns desses suplementos têm mais de 1.000 microgramas, tá? E aí eles podem alterar diversos exames hormonais, como o T4 livre, o estradiol, o FSH, o LH, PTH, progesterona, mas é muito simples de resolver esse problema. Se o paciente estiver usando qualquer tipo de suplemento para cabelos e unhas, mesmo que tu não saiba a composição, pede simplesmente para ele suspender 3 dias antes da coleta. O que a gente precisa saber então sobre os exames mais solicitados? Hoje a aula era introdução, que eu fiz agora, mais os exames básicos, aqueles que todo mundo pede. A próxima aula a gente vai falar sobre exames hormonais. Então, considerações sobre o perfil lipídico. Para dosar perfil lipídico, eu preciso de 12 a 14 horas de jejum por conta da dosagem dos triglicerídeos. Esse paciente tem que estar há 3 dias sem ingerir álcool e há 1 dia sem fazer exercícios vigorosos. A solicitação mínima é pedir colesterol total, HDL e triglicerídeos. O LDL ele pode ser calculado, tá? A gente tem fórmula para isso, e aí a gente encontra essa fórmula também no MedCalc, que eu já falei para vocês em outras aulas. Só que eu só posso calcular o LDL pela fórmula se os triglicerídeos estiverem abaixo de 400. Se o meu triglicerídeo estiver acima de 400, eu preciso solicitar o LDL especificamente para o laboratório, ou eu vou ter que fazer o cálculo do colesterol não HDL. Aí, bom, vou pedir o perfil lipídico e na prevenção primária, na ausência de diabetes, como é que eu vou abordar uma alteração de LDL? Se esse LDL for maior ou igual a 190, a gente começa uma investigação para hipercolesterolemia familiar, que não é o tema de hoje. O importante é vocês saberem que LDL maior ou igual a 190 dispensa cálculo do risco cardiovascular, porque esses níveis altos já são suficientes para indicar terapia com estatina. A gente vai iniciar a terapia com estatina em alta dose, independente desse paciente ter lá investigação positiva para hipercolesterolemia familiar ou não, tá? Mesmo que ele não tenha hipercolesterolemia familiar, ele tem que usar uma dose alta de estatina por conta dessa elevação que é muito importante do LDL. Agora, se eu tenho um LDL menor do que 190, meu paciente não tem diabetes, eu defino a terapia baseada no cálculo do risco estimado da doença cardiovascular em 10 anos. Então, eu calculo
o risco cardiovascular deles. Eu uso essa calculadora da American Heart Association, também vocês encontram no MedCalc, tá? Coloquem os dados, idade, sexo, raça, os níveis de colesterol total, HDL, pressão e se ele está ou não em tratamento para hipertensão, diabetes e se ele é ou não tabagista, ele vai te dar esse risco. Se o risco for baixo ou intermediário, então o risco até 7,4%, em geral a gente só acompanha. Agora, se o risco for alto ou muito alto, então entre 7,5% a mais de 20%, e esse LDL do paciente é maior do que 100, a gente tem que iniciar a estatina em dose moderada a alta. O benefício aqui do uso de estatina é diretamente proporcional ao risco cardiovascular. Então, por que que a gente calcula? Porque quanto mais alto o risco cardiovascular, maior vai ser o benefício desse meu paciente em estar usando estatina. Aqui eu trouxe o algoritmo para o manejo do LDL em adultos sem doença cardiovascular e diabetes, tá? Então, dosou LDL. LDL maior ou igual a 190, a gente avalia o paciente para hipercolesterolemia familiar. Se estiver presente, a gente segue as recomendações de tratamento de hipercolesterolemia familiar. E se ela estiver ausente, tu vai iniciar a estatina de alta potência de qualquer forma. Agora, se o LDL está menor do que 190, a gente calcula o risco cardiovascular em 10 anos. Se o risco for baixo, a gente acompanha ele, tá? Se o risco for intermediário, a gente discute com esse paciente sobre terapia com estatina. Em alguns casos, a gente pode pedir a lipoproteínazinho, ou a gente pode fazer o score coronariano de cálcio, tá? E se o paciente tiver um risco mais alto, a gente já inicia estatina pelo menos de moderada intensidade. Para pacientes agora, vamos falar dos diabéticos, com idade maior ou igual a 40 anos e com LDL menor que 190, a gente tem que iniciar a estatina de intensidade moderada, porque a maioria deles vai estar na categoria de risco intermediário ou alto, tá? Por conta da própria doença do diabetes, tá? E por conta de idade. Uma consideração importante antes da gente iniciar a estatina, tá? Antes de iniciar a estatina, a gente tem que dosar uma TPK basal e um TGO e TGP desses pacientes, e depois a gente vai acompanhando isso na medida em que é necessário ou não, né, aumentar a dose. Outra consideração importante, o hipotireoidismo descompensado, ele aumenta a toxicidade à estatina. Então, antes de começar, a gente também tem que ter certeza que esse paciente não tem hipotireoidismo, ou se ele tem, que ele não está descompensado. Agora nós vamos falar um pouco sobre considerações sobre glicemia. Glicemia de jejum. A gente precisa de um jejum de 8 a 12 horas. Importante que esse paciente não esteja mais de 16 horas em jejum, porque isso pode também alterar falsamente a glicemia. Ele é um exame bem específico, então ele tem poucos falsos positivos. Normalmente quem tem glicemia alterada de fato a tem, mas ele é pouco sensível, ele tem muitos falsos negativos, tá? Como é que eu interpreto? Uma glicemia abaixo de 100 é normal, uma glicemia entre 100 e menor que 126 é pré-diabetes e uma glicemia maior ou igual a 126 é diabetes. Aqui vamos falar um pouco de rastreamento, tá? Universal para todos os pacientes com 45 anos ou mais, tá? E pacientes com sobrepeso ou obesidade mais um fator de risco. Vou deixar aqui a lista, vocês podem printar os fatores de risco, tá? E solicitar conforme este quadro que foi retirado da diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Gurias, repetição do rastreamento, intervalos mínimos de 3 anos, mas tu pode adotar intervalos mais curtos quando, por exemplo, o paciente ganhou um peso de maneira significativa ou teve mudança em algum fator de risco, né? Ele não tinha um fator de risco e passou a ter. O teste de tolerância à glicose oral 2 horas após a ingesta de 75 gramas de glicose. Ele é o melhor teste diagnóstico, mas ele é o menos conveniente. Vamos convir, né, que ficar 2 horas no laboratório é um saco. Ele tem que ser feito depois de 3 dias de dieta com no mínimo 150 gramas de carboidrato. Então, o paciente não pode estar em restrição de carboidrato para fazer esse exame. Ele não pode usar álcool, tá? E não tem nenhuma restrição de atividade física. A gente coleta, então, uma amostra do sangue em jejum, tá? Com 10 a 16 horas de jejum. E depois, 2 horas depois da administração de 75 gramas da glicose oral.
O principal uso é naqueles pacientes que têm glicose de jejum alterada, tá? Então, entre 100 a 126, ali, a 125, tá? Mas que não fecham ainda diagnóstico para diabetes. Como é que eu interpreto, então? Se o TTGO deu menor do que 140 é normal, se ele dá entre 140 a 199 é pré-diabetes e se ele der maior ou igual a 200 é diabetes. A glicada. A glicada ela reflete o controle dos últimos 120 dias, tá? Que é o tempo médio da vida da hemácia. Ela não precisa de jejum para coleta e ela tem baixa sensibilidade, mas alta especificidade para o diagnóstico de diabetes. Como é que eu interpreto? Uma glicada menor do que 5,7 é normal, entre 5,7 e 6,5 é pré-diabetes e maior ou igual a 6,5 é diabetes. Existem situações em que a gente não pode confiar na glicada, tá? E a gente vai precisar lançar mão de outro exame. Quais são elas? Pacientes que têm variantes de hemoglobina, hemoglobinopatias, deficiência de G6PD, gestação em período puerperal, anemias agudas, transfusões sanguíneas, uso de drogas antirretrovirais, insuficiência renal crônica dialítica e uso de eritropoetina humana recombinante. Qual é a nossa solução? É dosar a frutosamina. A frutosamina ela avalia as proteínas séricas glicadas, refletindo o controle glicêmico das últimas 3 semanas. Ela pode ser usada, então, nas situações em que a glicada tem interferente para a dosagem. É uma forma que a gente tem, tá, de acompanhar, então, se o nosso paciente com diabetes ele está ou não compensado. Então, agora vamos falar de considerações sobre as aminotransferases, a TGO e a TGP. A TGO e a TGP são enzimas liberadas no sangue em caso de lesão de membrana das células hepáticas. Lesão, gurias, não função. A TGO, ela é encontrada em diversos órgãos, então ela é menos específica, e a TGP, ela é encontrada principalmente no fígado, então ela é um marcador mais específico de lesão. O que que a gente faz quando os valores de TGO e TGP vierem alterados, tá? Agora eu tô falando em alterações leves a moderadas, que são o que a gente pega no consultório no dia a dia. Obviamente que se for uma alteração muito importante, grave, não é para fazer tudo isso que eu tô fazendo, é para encaminhar direto para o gastro, tá? A gente faz então uma boa anamnese, verifica se tem risco de hepatite viral, então se o paciente fez transfusão, se ele tem exposições de risco, indaga sobre o uso de medicamentos e fitoterápicos, tá? E vê se ele consome álcool. Uma boa dica para ver se essa elevação de TGO e TGP é secundária a consumo de álcool é quando a relação TGO-TGP for de 2:1 ou superior. E também vamos perguntar a respeito do uso de drogas. Onde que a gente busca informações sobre os agentes hepatotóxicos? Aqui está o site, tá? Isso aqui fica dentro do PubMed, que é o LiverTox. Tu coloca lá, tu digita a substância que tu quer pesquisar e ele vai te dizer se ela é ou não hepatotóxica. O que que eu solicito, então, de exames adicionais para fazer diagnóstico diferencial, tá? Obviamente, eu estou falando aqui de um geralzão, a gente vai fazer anamnese, exame físico, vai ver quais que são necessários, mas às vezes é necessário que se solicite tudo isso, tá? Então, uma ecografia de abdômen, que eu quero ver se ali tem ou não esteatose, a gama-GT e a fosfatase, que é para a gente ver se tem colestase, a bilirrubina, albumina e TP, para a gente ver se tem perda de função hepática, as sorologias, então, HBsAg, anti-HCV e anti-HBs, para a gente ver então se tem uma hepatite viral aí, B ou C. A ferritina e a saturação da transferrina, se eu estou procurando hemocromatose, tá? Lembrando que a ferritina ela é também uma proteína de fase aguda, então às vezes ela está elevada em situações que não são, não quer dizer que o paciente tenha excesso de ferro no organismo. Então, quando ela vem alterada, a saturação de transferrina acima de 45%, ela me diz, ó, esse paciente pode ter hemocromatose. Aí, se eu suspeito disso, eu já encaminho para o gastro. E tem os marcadores de autoimunidade, tá? Que o mínimo que a gente solicita é o anticorpo antimúsculo liso, o FAN e o IgG total, tá? Isso é para a gente pensar em excluir hepatite autoimune. Se eu ainda não encontrei, fiz tudo isso e ainda não encontrei nenhuma causa aparente, eu encaminho para o gastro, tá? E, obviamente, se algum daqueles exames vem alterados e eles não são da minha ossada, tá? Porque o que que eu trato aqui? Eu trato esteatose, tá? Como endócrino. Os demais, eu encaminho para um gastro também. Agora a gente vai falar um pouco sobre função renal. Então, como é que a gente
O que é importante a gente saber sobre medida da taxa de filtração glomerular? Ela não pode ser feita de forma direta em humanos, tá? A depuração ela é definida como volume de sangue ou plasma de uma determinada substância que é completamente depurada em um período de tempo específico. Então, para ela ser completamente depurada, ela tem que ser livremente filtrada e não pode nem ser reabsorvida e nem ser secretada nos túbulos renais, tá? Se for isso, ela reflete de fato a filtração glomerular. O padrão ouro para isso seria a inulina, mas por custo e dificuldades técnicas a gente não utiliza. Então a gente acaba utilizando quem? A creatinina, tá? Que é o marcador indireto mais utilizado. A creatinina, então, é o marcador indireto mais utilizado. A creatinina, ela é derivada do metabolismo da creatinina no músculo esquelético e da ingestão de carne. A sua liberação ocorre de forma relativamente constante. Só que a gente tem fatores que reduzem o valor da creatinina, como o sexo feminino, crianças, pessoas com baixa massa muscular, pessoas desnutridas, hepatopatas, pessoas amputadas e pessoas que fazem dieta vegetariana. Assim como a gente tem fatores que podem elevar a concentração sérica da creatinina, como uma refeição recente com carne cozida e o uso de medicamentos como a trimetropina, a cimetidina, a pirimetamina e os inibidores da tirosina quinase e a cefoxitina. Como é que a gente estima, então, a taxa de filtração glomerular? Importante dizer, gurias, não é só dosar a creatinina e confiar naquele valor. Hoje eu tenho que colocar essa creatinina dentro desta equação, a CKD-EPI 2021. Aonde que eu acho essa equação, Lu? Acha no mesmo aplicativo que eu já falei, MedCalc. Ok, então ele pede o sexo, ele pede a idade e o nível da creatinina. E aí a gente vai classificar esse paciente, se ele tem ou não, né, doença renal. Se ele tem doença renal crônica, aqui a gente tem várias categorias. Agora vamos falar de situações que a gente precisa confirmar se aquele paciente de fato tem alteração de função renal, tá? Ele tem uma taxa de filtração alterada, mas ele não tem outras características de doença renal crônica. Quem são esses pacientes que eu tenho que ficar atenta para isso? Ele pode estar com essa função renal alterada porque ele tem muita massa muscular, porque ele está usando suplemento de creatina, porque ele tem baixa massa muscular, porque ele está com uma dieta muito rica em proteína animal, ou porque ele está com uma dieta muito baixa em proteína animal, ou porque ele tem doença hepática, ou ele é extremamente frágil. Para a gente confirmar, então, a taxa de filtração glomerular na maioria dos pacientes, a gente mede a cistatina C e usamos a equação de 2021 CKD-EPI creatinina cistatina C, tá? Também tem essa fórmula dentro do aplicativo do MedCalc. Eu sugiro que vocês leiam este livro, Laboratório na Prática Clínica, retirei a maior parte das informações dele, e também sugiro esses 4 capítulos do Up to Date, de onde eu retirei as demais informações. Próxima aula, então, vamos falar de exames hormonais. Um abraço e até a próxima!